A paz do Senhor para a igreja. Deus já tem falado poderosamente. Testemunho poderoso da nossa irmã. Mas Deus colocou uma palavra para nós meditarmos nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 17. 1 Reis, capítulo 17. Que Deus continue abençoando o pastor Leonardo e a sua família. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na sua cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escama, e era o peso da sua couraça de 5.000 siclos de bronze, e trazia as grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou-se e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vosso servo. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me o homem, para que ambos pelejamos. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Podeis sentar. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, mas Deus tem colocado essa palavra no nosso coração neste dia. Palavra muito conhecida, onde vai falar de uma guerra, de uma batalha. Você já enfrentou dificuldade muito grande, que parecia gigante? Nas nossas vidas, já enfrentamos dificuldade grande demais? Que parava na nossa frente e parecia gigantes. Enfrentamos lutas todos os dias. Porém, existem situações que nos desafia muito mais. Situação que parece maior do que estamos acostumados. Acontecem coisas na nossa vida que muitas vezes foge do nosso controle. Que muitas vezes nós achamos que é grande demais para nós. Que muitas vezes é difícil demais para vencermos. Seja uma dificuldade no meio da família e fugiu do controle. Você diz: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer? Seja dificuldade entre a família, seja dificuldade no relacionamento conjugal, que você se vê sem força, que você olha para ele e diz: eu não consigo vencer, esse gigante é grande demais para mim. Era assim que o exército de Israel se sentia. Vinha aquele gigante todos os dias e desafiava eles. E eles todos tinham medo. E nas nossas vidas não é diferente. Eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que nesta noite
está pensando: eu tenho um gigante na minha vida, que eu não consigo vencer, que é difícil demais para mim, que é grande demais para mim, é forte demais para mim. E muitas vezes, quando esse gigante aparece, nós olhamos ao nosso redor e não tem ninguém para ajudar. O texto que eu li vai falar sobre Davi, sobre a história de Davi. Um homem, um jovem que desde cedo aprendeu a louvar a Deus, aprendeu a servir o Senhor. Era um dos 8 irmãos, filho de Jessé. Ainda pequeno, ainda jovem, muito jovem, cuidava das ovelhas. A Bíblia vai dizer que seus irmãos foram chamados para a guerra, os irmãos mais velhos, juntamente com Saul. Davi era novo ainda, não tinha idade para a guerra, apacentava as ovelhas do seu pai. Mas mesmo muito jovem ainda, já era usado por Deus. Mesmo muito jovem ainda, já tinha o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando Saul desobedeceu a Deus, o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, e o espírito mau vinha sobre a vida de Saul. E eles procuraram alguém para que pudesse minimizar o mal que estava na vida de Saul. E alguém indicou Davi, que Davi levasse a sua harpa. E Davi, quando Saul era atormentado pelo espírito mau, Davi tocava a harpa, e o espírito mau que estava na vida de Saul saía. E esse jovem, diz a Bíblia, que ele ia e voltava, ia para Saul e voltava para apacentar as ovelhas. E diz a Bíblia que um dia o seu pai, os seus 3 irmãos mais velhos, estavam na batalha com Saul. E seu pai chama Davi e diz: Davi, deixa as ovelhas com alguém lá e vai lá onde está o campo de batalha. Vê como estão teus irmãos. E Davi, como obediente que foi até os seus irmãos. E quando ele chega lá nos seus irmãos, chegou o momento que os exércitos estavam saindo para a guerra. E quando Davi foi ver seus irmãos, apareceu Golias. Apareceu esse gigante. Apareceu esse gigante que durante 40 dias desafiava o exército de Deus. E dizia: se tem alguém para lutar comigo, nós não precisamos guerrear. Só precisamos ter uma batalha entre um soldado seu e um soldado nosso. E o texto nos diz que não tinha ninguém. Durante 40 dias não apareceu nenhum candidato. Durante 40 dias, no exército de milhões e milhões de soldados, não apareceu nenhum candidato. Nem os mais guerreiros puderam se prontificar para lutar com o gigante. Porque gigante é grande demais. Gigante é demais para a gente. Mas algumas lições nós vamos aprender com Davi, com esta luta. A primeira lição que vamos aprender: nunca fuja do gigante. Quando Davi chegou no campo de batalha, ele disse: mas quem é este filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Estas palavras foram levadas até Saul, porque durante 40 dias ninguém se propôs a lutar com o gigante. E Davi foi até Saul, e diz a Bíblia que Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás lutar. Na verdade, Davi era muito jovem ainda, não tinha a experiência da guerra. Davi teve que convencer Saul
que poderia vencer aquele gigante, não no nome dele, mas no nome de Deus. Então o texto diz que Davi foi levado. Saul aceitou com a condição que as vestimentas dele fosse vestida em Davi. Davi tentou, mas não conseguiu usar aquelas roupas, aquelas vestimentas, aquele armamento. Ele diz: eu vou da minha forma que eu sei lutar. Mas Davi, o texto do capítulo 17 e do versículo 23 ao 26, se puder colocar por favor aí. E estando eles ainda falando com eles, eis que vinha subindo um exército dos filisteus, um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante deles, e temia grandemente. Todos fugiram do gigante. Mas chegou um menino, usado por Deus. Chegou alguém que era usado por Deus, alguém que se propôs a ir para lutar com o gigante, alguém que se propôs a ir quando ninguém queria ir, quando ninguém podia ir, quando ninguém se propôs, porque todos estavam com medo. Mas aí chega alguém que diz: eu não tenho medo, eu não vou luto por mim só, eu luto com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Davi foi. Saul permitiu e Davi foi. Davi não fugiu dos gigantes. Davi não fugiu como muitas pessoas fogem. Davi não fugiu. E a segunda lição que aprendemos: não acredite naquilo que o gigante diz. Versículo 42 e 44 do capítulo 17. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço e ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com pau? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, às aves do céu e às bestas do campo. Aleluia. Não acredite naquilo que o inimigo vai dizer acerca de você. O gigante vai fazer de tudo para colocar medo em você, para dizer que você não é capaz, para você dizer que você não pode, para dizer que você é um perdedor. O gigante que tem se levantado na tua vida, ele tem se levantado para dizer: você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem capacidade. Mas não acredite no que o gigante diz, porque ele está querendo colocar medo em você. Ele está dizendo que você não é capaz, que Deus não é com você, que Ele vai te matar, que vai derrotar, que você vai perder. Mas não acredite no que o gigante diz. Acredite no teu Deus, acredite no Deus que está na tua vida, que Ele é poderoso. Coloca na mão dEle todas as tuas causas, todos os teus problemas. Talvez nesta noite você está passando por dificuldade e você nunca conseguiu ser vencedor. Talvez você até fugiu, porque muitas vezes, quando aparece um gigante, aleluia, nós somos como o exército, fugimos, temos medo, somos humanos. Mas não acredite, o gigante vai colocar medo em você, vai dizer para você, para te amedrontar. Aleluia, vai fazer você se sentir amedrontado. O gigante da sua vida dirão muitas coisas para te amedrontar, para dizer: está vendo, você não consegue falar, você não consegue pregar, essa oportunidade não é para você, porque você não tem capacidade, você não consegue vencer. E muitas vezes tem pessoas que acreditam no que o gigante diz, mas o gigante está dizendo isso para que você
desanime, para que você desista dos teus objetivos, dos teus sonhos. Aleluia. Mas nesta noite eu venho dizer: não acredite no que o inimigo tem passado para você, que o gigante tem passado para você, porque você é capaz, você vai conseguir, porque Deus está com você, e quando temos Deus do nosso lado, nós conseguimos vencer, aleluia, as dificuldades da vida. Aleluia. Eu não sei o que o gigante tem te dito, mas o gigante vai fazer de tudo para fazer medo, pôr medo em você. A dizer: desiste logo, você não consegue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira lição: nunca fuja do gigante. Segunda lição: não acredite naquilo que o gigante diz. Aleluia. Todos nós temos gigante ali, ó. Aleluia. Terceira lição: reaja contra o gigante. Aleluia. Não fique parado esperando ser derrotado. Não fique parado esperando ser derrotado lá no teu trabalho. Do gigante lá no trabalho. Não fique parado esperando ser derrotado no meio da tua família. Não fique parado esperando ser derrotado na vida conjugal. Não fique parado esperando ser derrotado nesta enfermidade. Não fique parado, reaja. Reaja. Porque Deus te chamou para ser vitorioso. Deus não te chamou para ser perdedor. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus te chamou para ser vitorioso. Então reaja. Se você estiver parado, esperando o gigante te derrotar, esperando, aleluia, não ter vitória nesta noite, eu venho te dizer: reaja, levante, enfrente esse gigante, porque é o maior que está com você do que o que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluias. A Bíblia diz que Davi não esperou o gigante. Não esperou o gigante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 45, Davi disse: tu vem a mim com espada e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Davi reagiu. Davi não ficou sentado esperando o gigante. Tem pessoas que quando enfrentam um gigante, ela espera, ela fica logo, não deixa o gigante da depressão te derrotar. Vivemos um tempo que muitos têm perdido a batalha para a depressão. Muitos têm perdido a batalha para a ansiedade. Muitos têm perdido a batalha em muitas áreas da sua vida. Mas nessa noite, eu venho te motivar a reagir. Não esperar ele vir, é reagir contra ele. Davi correu. Davi não esperou o gigante chegar até ele. Davi correu, mesmo que fisicamente, mesmo que humanamente falando, não houvesse possibilidade de Davi enfrentar um gigante com as armas que ele tinha disponível, mas Davi acreditava que ele não estava só, que ao seu lado tinha Deus para guerrear com ele, que Deus estava para guerrear as suas guerras. Nós todo dia temos guerra e nós não vencemos as nossas guerras porque nós somos capacitados, não, é porque as nossas guerras, elas são lutadas ao lado de Deus, elas são lutadas ao lado do Senhor. E quando fazemos isso, pode ser que o gigante seja muito alto, possa ser que o gigante seja muito grande, possa ser que o gigante tenha muitas armas, mas nós vamos lutar não com a nossa força, mas com a força do Senhor. Então quando você luta ao lado do Senhor, você é vitorioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Reaja,
Reaja, para ficar sentado esperando aleluia, esperando ser derrotado, esperando, aleluia, lamentando e dizendo: eu não consigo, eu não vou mais, eu não consigo mais ir na igreja, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais, porque esta luta é grande demais para nós. Não, você vai vencer, porque Deus vai te levantar, Deus vai te dar força, mas levante deste, aleluia, situação que você está. Deus quer te levantar, Deus quer te dar vitória, mas Ele quer que você demonstre uma atitude, para que você possa ser vencedor. Aleluia, reaja, reaja. No versículo 48 diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. O filisteu tinha uma espada bem grande, tinha um escudo, tinha um capacete de bronze, aparentemente era impenetrável. E Davi tinha uma funda e tinha um boroná com umas pedras. E Davi correu para enfrentar o gigante. Aleluia. Não é a arma que você tem que vai fazer você vencer, é o Deus que você tem. Você vai vencer porque você tem Deus. Não é a tua capacidade. O gigante era a pessoa mais preparada, mas Davi era a pessoa mais usada por Deus. Então o que vai fazer a diferença na guerra não é o tamanho do gigante, é o tamanho do Deus que está na tua vida. Por isso não fuja, não tenha medo, reaja, acredite em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas são derrotadas porque elas não reagem. Aleluia, reaja nesta noite. Quarta lição, para encerrar. Deus é grande, lute ao lado dele. Aleluia. Para Deus não existe batalha perdida. É Ele quem luta por você. É Ele quem luta por nós. Deus é tão poderoso que uma vez Josafá ficou com medo. Josafá entrou numa guerra e ficou com medo. Aí ele se colocou na presença de Deus e consagrou ao Senhor. E quando ele usou a congregação para consagrar ao Senhor, Deus levantou um profeta no meio da consagração e disse para Josafá: Josafá, essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus. No meio, você não precisa pelejar. Deus quer que você se coloque só na posição. Aleluia. Sabe como é que eles ganharam a guerra? Colocando os levitas para cantar. Quando os levitas começaram a adorar, eles ganharam a guerra adorando. A tua vitória talvez não seja no campo físico que você vai vencer. Não é no campo físico. Você nem tem arma no campo físico para enfrentar. Mas você tem a arma do Espírito, as armas espirituais. Você tem a arma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com essa arma, aleluia. Então ele venceu, Davi venceu não porque ele era capaz, não porque ele tinha matado um urso, não porque ele tinha matado um leão. Não, ele venceu porque Deus estava com ele. E ele entendeu que certas guerras só pode vencer se for ao lado de Deus. Aleluia. Lute ao lado dele. Lute ao lado dele. Chama Deus para a tua guerra. Chama Deus para a tua guerra. Samuel, chama Deus para a guerra. Chama Deus. Chama Deus, irmão Natan, para a tua guerra. Ah, Senhor, eu estou nesta guerra há muito tempo, nunca venci. Porque tem um gigante lá. Toda vez que eu vou tentar entrar o gigante,
se levanta. Muitas vezes eu tenho tido medo do gigante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Chama Deus para a tua guerra. Davi não teve medo, porque ele tinha confiança. Aleluia. Nesta noite, não tenha medo, tenha confiança em Deus. Tenha confiança em Deus que Ele vai nos dar vitória diante das nossas lutas. Aleluia. Davi não teve medo porque ele sabia que aquele gigante não era nada diante de Deus. Esse teu gigante não é nada diante de Deus. Aleluia. Esse gigante pode amedrontar você, mas o teu Deus não. Vamos colocar de pé desta noite, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, luta ao lado dele. Talvez até hoje você não venceu, porque você tentou ir sozinho. Você tentou ir com as suas forças. Você não acreditou o suficiente. Mas nessa noite eu venho te motivar. Acredita em Deus. Põe a tua confiança em Deus. Que tem áreas da nossa vida, tem coisas na nossa vida que nós só vamos conquistar se for com Deus do nosso lado, se for com Deus lutando conosco, se for com Deus, aleluia, nos abençoando. Muitas áreas da nossa vida só vão ser vitoriosas se Deus estiver conosco. Senão nós vamos ser sempre perdedores. Nesta noite, aleluia, aleluia. Não há gigante diante de Deus. Irmã Cláudia, não há gigante. Ele é grande demais, Deus. Para Ele não tem gigante. Nessa noite Ele está a lutar as nossas guerras. Nesta noite não vai ter nenhum gigante que vai nos fazer correr. Nós vamos enfrentar todos os gigantes da nossa vida. Se até hoje você correu do gigante, agora a partir de hoje, coloque a confiança em Deus e diz: hoje, amanhã, eu vou me levantar e vou enfrentar este gigante. Chega, aleluia, de fugir deste gigante. Chega, aleluia, de ser derrotado por este gigante. Agora eu tenho Deus do meu lado e eu vou pedir ajuda dele. E eu tenho certeza que Ele está pronto a me ajudar. E a vitória vai acontecer na minha vida, assim como aconteceu na vida de Davi, esse pequeno jovem que enfrentou um gigante muito grande, mas ele venceu, não pela sua capacidade, não pela sua força, mas pela força do Senhor. É a força do Senhor que vai te fazer vencedor, é a força do Senhor que vai te dar vitória. Então nesta noite, tome posse desta palavra, não deixe o gigante colocar você para baixo. Não deixe, você tem um Deus que é grande, você tem um Deus que é grande, você tem um Deus que é grande, e o Deus vai na frente, aleluia, Ele vai na frente nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os gigantes vão ser derrotados em nome de Jesus, aleluia. Fique com esta palavra nesta noite, vencendo os gigantes da nossa vida, assim como Davi, aquele pequeno jovem, enfrentou um gigante e derrubou ele por terra, porque ele estava lutando com o Senhor. Se nós lutarmos com o Senhor do nosso lado, nós vamos vencer as batalhas, as dificuldades, seja qual for a dificuldade das nossas vidas. Deus vai nos dar vitória se nós colocarmos a confiança nele, se nós colocarmos: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor nesta noite, Pai. Que essa palavra, Pai, ela possa tocar em corações nesta noite. Que possamos daqui sair acreditando que as nossas guerras, elas vão ser vencidas quando nós lutarmos ao lado do Senhor. Pai, ajuda esse teu servo, essa tua serva, aqueles, meu Pai, que estão enfrentando dificuldade na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, Pai, que o Senhor nesta noite, assim como Davi foi vencedor, o Senhor possa fazer que esse irmão, que essa irmã, que esse jovem, que esse adolescente seja vencedor em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus maravilhoso, e o Senhor é o Deus de milagre. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor.